Eu tinha apenas 18 anos quando atravessei pela primeira vez os portões do internato Santa Clara. Ninguém me obrigou, ninguém me forçou. Eu fiz isso por convicção, ou assim eu acreditava. Era 1972. Minha mãe, uma mulher severa mas religiosa, dizia que a educação em uma instituição cristã era o caminho mais puro para uma jovem. Eu, uma garota estudiosa e introspectiva, sentia que o mundo lá fora era demasiado caótico para minha alma inquieta. Buscava disciplina, propósito, tranquilidade. Mas nunca imaginei que essa tranquilidade chegaria a ecoar tão forte em meus pesadelos. Naquele dia, ao entrar, me entregaram um uniforme cinza e um sorriso protocolar. A diretora Madre Francisca não me olhou nos olhos. Apenas disse: a partir de hoje, você renascerá como uma nova pessoa em Cristo. Me pareceu inspirador, transformador. Não entendi, naquele momento, o que significava realmente. Renascer significava morrer para tudo que alguma vez fui, para tudo que poderia ter sido. As primeiras semanas foram rigorosas. Não falávamos mais do que o necessário. A rotina começava às 5 da manhã, com orações, tarefas domésticas, estudos. As regras eram rígidas. Não podíamos fazer contato visual prolongado. A comida era simples. O dormitório, camas de ferro com colchões duros. E, apesar disso, eu me dizia: isso é disciplina. Isso é purificação. Eu queria acreditar. A instituição nos ensinava que os prazeres mundanos eram perigosos, que os desejos eram pecaminosos. Então, eu me forçava a não sentir. Me convenci de que o mundo exterior era corrupto. Que as festas, as risadas, os namoros que conheci na adolescência eram distrações diabólicas. Pouco a pouco, essa voz dentro de mim, a que questionava, a que chorava nas madrugadas, foi sendo silenciada, mas não extinguida. A Madre Francisca era temida por todas. Dizia-se que ela havia sido escolhida por sua pureza espiritual, mas seus olhos não refletiam compaixão. Eram gelados. Calculistas. Muitas vezes senti que me observava como se pudesse enxergar através de mim, como se esperasse que eu falhasse, que duvidasse. E quando uma de nós quebrava alguma regra, vinha a punição. A primeira vez que presenciei, eu quis gritar. Era Marina Santos, uma garota alegre que chegou alguns meses antes de mim. Uma manhã, no refeitório, ela deixou escapar uma gargalhada sincera enquanto lavávamos a louça. Não durou nem um segundo. Mas a Madre Francisca ouviu. Naquela noite, a levaram para a sala de correção. Voltou 2 dias depois, pálida, muda, com uma marca nas costas que nunca explicou. Ninguém perguntou. Porque perguntar também era falta de fé. Essa foi a primeira rachadura na minha fé cega. Comecei a me perguntar se isso era realmente o que Deus queria. Se a dor, o medo, a humilhação eram parte do caminho sagrado. Mas cada vez que a dúvida se aproximava, eu repetia para mim mesma: não pense. Obedeça. Confie. Durante anos, mantive silêncio. Até agora. Porque hoje não tenho mais medo. Hoje, antes de partir, vou contar tudo. Nunca vou esquecer o som daquela porta. Cada vez que se abria, o frio dos corredores parecia ficar mais denso. A sala de correção ficava nos fundos do internato, atrás da antiga capela que já não usávamos. Era um cômodo escuro, sem janelas, com um crucifixo desgastado pendurado sobre uma parede de tijolos. Nunca deveríamos saber o que acontecia lá, mas todas sabíamos. Com os anos, descobri que não apenas Marina havia passado por aquela sala. Isabel, Patrícia, até mesmo uma das monitoras mais velhas, todas haviam entrado e saído com algo quebrado, algumas com a pele marcada, outras com o olhar perdido. Havia um pacto silencioso, não se perguntava, não se falava. O medo nos mantinha quietas. O medo e a culpa que nos ensinavam a carregar. Lembro-me da noite em que foi minha vez. Foi por causa de uma carta. Minha irmã havia enviado contando que nosso pai estava doente. Eu a escondi embaixo do meu travesseiro, porque toda correspondência deveria passar pela Madre Francisca. Mas alguém a encontrou, alguém a entregou, e isso bastou. Me chamaram depois da oração noturna. A Madre Francisca não disse uma palavra. Apenas me olhou e caminhou, esperando que a seguisse. Senti o coração na garganta.
As outras não me olhavam. Todas baixaram a cabeça, como se olhar fosse traição. Entrei na sala. Cheirava a incenso velho, mas também a mofo, a confinamento. Me disseram que havia desobedecido, que isso abria a porta ao inimigo, que a carne buscava rebelião e que, por isso, deveria ser corrigida. Não me gritaram, não me bateram de início. Foi pior. Me fizeram ajoelhar durante horas, em silêncio, com os braços estendidos, segurando uma Bíblia. Cada vez que os baixava por dor, uma vara de madeira batia em minhas mãos. Não chorei, não gritei. Aprendi a suportar. Porque na minha mente repetia uma frase como uma oração: Deus vê minha obediência. Deus está me moldando. Mas uma parte de mim se quebrou. Naquela noite, dormi no chão frio, sem cobertor, com as costas sangrando. E quando me liberaram ao amanhecer, me disseram que deveria agradecer, que o castigo havia purificado minha alma. Não contei para ninguém. Nunca o fiz. Nem quando papai morreu meses depois e ninguém me avisou. Me tornei uma sombra obediente, mais uma do rebanho. Sorria quando devia, cantava nas orações e fechava os olhos para a dor alheia. Porque assim era o internato. Um lugar onde a fé se confundia com o medo e o silêncio era a lei. Mas agora, aos meus 70 anos, não tenho mais esse medo. E quero contar o que outras já não podem. Com o tempo, você se acostuma ao silêncio, ele se torna parte da sua pele. No internato, todos os dias eram iguais. Orações ao amanhecer, tarefas silenciosas, estudo bíblico, mais orações, mais silêncio. Mas havia algo, ou melhor, alguém que quebrava essa monotonia. Não tinha nome. Ou pelo menos nunca nos permitiram saber. Chegava toda quarta-feira à tarde, após o terço. A Madre Francisca o trazia pessoalmente. O conduzia pelos corredores dos fundos, onde nenhuma de nós podia ir sem permissão. Era um homem alto, vestido de preto, sempre com luvas, até mesmo no verão. Tinha o rosto anguloso, como esculpido em mármore. E os olhos, não posso esquecê-los. Olhos que não observavam, escavavam. Nunca nos dirigiu a palavra, nunca nos cumprimentou. Mas sabíamos que sua presença significava algo importante, algo sombrio. Quando ele chegava, algumas estudantes eram chamadas para aconselhamentos espirituais. Ninguém sabia o que acontecia lá dentro. Só que voltavam diferentes, mais caladas, mais quebradas. Algumas nem voltavam. Lembro-me de Camila Rodrigues. Tinha apenas 19 anos. Acabará de fazer seus votos de compromisso. Era doce, gentil, com uma voz que parecia uma carícia quando rezava. Uma tarde, seu nome foi pronunciado após a visita daquele homem. A levaram para a sala que sempre cheirava a cera derretida e umidade. Nunca voltou. A Madre Francisca disse que ela havia decidido abandonar o caminho da vocação. Mas suas coisas continuavam lá e sua cama, intacta. Não houve despedida, não houve explicação. Algumas noites, na capela, eu acreditava escutar sua voz, muito baixinha, como um eco perdido. Outras estudantes também sentiam, mas nos olhávamos em silêncio. O medo era mais forte que a verdade. Uma vez, me atrevi a perguntar à Madre Francisca quem era aquele visitante. Me olhou fixamente e disse que era Deus que o enviava para manter puro seu rebanho. Não voltei a perguntar. Mas desde aquele dia comecei a escrever. Pequenas frases escondidas entre as páginas da minha Bíblia, palavras que não sabia se algum dia alguém leria. Agora, muitos anos depois, essas anotações ainda estão lá, escondidas, esperando, como a verdade que nunca desaparece, apenas aguarda seu momento. Passaram os anos, mas aquela sensação de inquietude não me abandonava. Cada vez que alguém desaparecia, cada vez que os passos do visitante ecoavam no piso de pedra, uma parte de mim se quebrava um pouco mais. Não falávamos entre nós sobre o assunto. Apenas olhares, silêncios, respirações contidas e orações sem resposta. Uma noite, enquanto limpava os quartos desocupados como parte do meu turno, entrei no quarto que havia pertencido a Camila. Ninguém havia voltado a ocupá-lo, e o pó repousava como um lençol cinza sobre a cama e as estantes. Tudo estava intacto. O crucifixo ainda pendia sobre a parede, inclinado para um lado, como se também ele tivesse perdido o equilíbrio. Foi então que, por impulso,
Movi o colchão. Algo rangeu. Era uma folha de papel dobrada escondida entre a base e o suporte da cama. Quando a abri, reconheci imediatamente a caligrafia doce e redonda de Camila. Se alguém encontrar isso, por favor, não acreditem no que dizem de mim. Eu não desisti. Ele não era de Deus. Tinha olhos que queimavam e palavras que não se ouviam, mas machucavam. Rezem por mim. E se puderem, me lembrem. As mãos me tremeram. Não sabia se chorar ou correr. Guardei a carta entre as páginas da minha Bíblia, bem onde falava do Vale da Sombra da Morte. Naquela noite não consegui dormir. O internato me pareceu mais frio que nunca. E pela primeira vez a ideia do chamado de Deus começou a me parecer uma prisão disfarçada de santidade. No dia seguinte, a Madre Francisca anunciou que haveria uma nova visita espiritual. Meu coração bateu forte. Mas desta vez algo dentro de mim havia mudado. Já não era estudante submissa que obedecia sem questionar. Já não podia continuar me calando. Aquela carta me abriu os olhos. Me mostrou que não se tratava apenas de rezar, de servir, de sacrificar, mas de ver a verdade, mesmo que doesse, e enfrentá-la, mesmo que o coração tremesse. Foi nesse momento que decidi fazer algo que mudaria minha vida para sempre. Não foi fácil tomar a decisão. Durante 2 décadas havia me calado, obedecido, negado minhas dúvidas com orações e escondido meus medos atrás do uniforme. Mas aquela carta de Camila foi como uma chama acesa no meu interior. Me obrigou a ver o que durante anos havia preferido ignorar. Esperei o dia da visita espiritual com o coração encolhido. Como todo mês, o conselheiro chegou com sua pasta preta, seu terço de madeira e sua falsa humildade. Sua voz grave percorria os corredores como se fosse a de um pastor amoroso, mas agora que o via com outros olhos, senti que sua presença trazia mais sombra que luz. Aquela noite, depois da última oração comunitária, me aproximei. Minhas pernas tremiam, mas minha alma estava firme. Disse-lhe que precisava confessar algo urgente e ele aceitou sem suspeitar. Entramos na sala de oração. Era um espaço pequeno, apenas iluminado por uma vela que bruxuleava como se também ela tivesse medo. Me ajoelhei como sempre, mas desta vez olhei diretamente nos olhos. Sei o que fez com Camila, disse-lhe. Minha voz não era forte, mas soou como um trovão. Ele piscou, surpreso. Não esperava isso. Tentou se esquivar, desviar a conversa, mas eu continuei. Encontrei sua carta. Ela não se foi. Ela tinha medo, como muitas outras. Então seu rosto mudou. A máscara de piedade se quebrou. Vi uma expressão sombria, contida. Não levantou a voz, não me tocou, mas suas palavras foram como lâminas. Você também fez voto de silêncio, lembra? Me levantei, o coração prestes a explodir. Saí daquela sala com as pernas fracas, mas com algo que nunca antes havia sentido naquele lugar: coragem. Naquela noite não dormi. Me sentei diante da janela, vendo como a lua iluminava o pátio vazio, e me perguntei quantas outras haviam vivido o mesmo. Quantas haviam querido gritar e não se atreveram. Eu sim. E mesmo que ainda estivesse dentro, na minha alma já havia cruzado o portão. Algo em mim havia despertado e não ia se calar novamente. Sabia que haveria consequências, mas já não importava, porque o silêncio já não era opção. Depois daquela noite, nada voltou a ser igual. Nem as orações, nem as missas, nem os cantos matinais. Tudo soava vazio, como se Deus tivesse saído daquele lugar há muito tempo e nós apenas começávamos a perceber. Durante dias, o conselheiro espiritual não me olhou mais, mas eu sabia que me vigiava. O sentia nos silêncios das outras estudantes, nos sussurros quando passava perto, na comida servida com mãos que tremiam. Uma manhã, alguém bateu suavemente na minha porta. Era Teresa Silva, uma das poucas que ainda tinha luz nos olhos. Entrou, fechou a porta com cautela e me entregou um envelope lacrado. Alguém deixou isso para você, me disse, sem me olhar. Depois saiu como uma sombra. O envelope continha uma carta assinada por outra ex-estudante. Não dizia seu nome, apenas a inicial L. A carta confirmava minhas suspeitas. O mesmo homem, o mesmo padrão, as mesmas ameaças. Dizia que já não estava no país, que teve que mudar seu nome para poder sobreviver, mas me encorajava a falar, a fazer o que muitas não puderam.
Nesse dia, decidi escrever meu próprio testemunho. O fiz em folhas recicladas, com caneta azul. Não era um documento legal, nem uma denúncia formal. Era minha verdade, escrita com a alma ferida. O escondi dentro de um livro velho de teologia que já ninguém abria. Semanas depois, 2 homens chegaram ao internato. Não vestiam batina nem cruz no peito. Trajavam ternos escuros, uma pasta e silêncio no olhar. Um deles pediu para falar comigo. Me conduziram a uma sala privada. Ali, sem rodeios, me disseram: a diocese recebeu denúncias sobre este lugar. Precisamos saber se você tem algo a declarar. Tive medo, não deles, mas de que tudo voltasse a se esconder sob o manto da vontade divina. Os olhei fixamente e, com voz firme, respondi: sim. O que tenho a dizer pode não quererem escutar, mas alguém tem que quebrar o ciclo. Entreguei-lhes a carta de L e o livro onde escondi meu testemunho. Saíram do local sem dar promessas. Não voltaram. Mas desde aquele dia o conselheiro espiritual foi transferido. Ninguém explicou o porquê. Sua sala ficou fechada e, no silêncio do internato, algo começou a mudar. Não era justiça ainda, mas era uma rachadura. E por essa rachadura começou a entrar luz. Passaram vários anos desde que deixei aquele internato, não por castigo nem por desobediência. Saí porque entendi que meu chamado não era o silêncio imposto nem a submissão disfarçada de obediência. Meu chamado era a verdade. Não foi fácil. No início, vivi em um pequeno apartamento emprestado por uma mulher que também havia sido religiosa na juventude. Nos entendíamos sem falar. Sabíamos o que era amar a Deus desde a pureza e nos sentimos traídas por aqueles que queriam representá-lo. Tive que aprender a caminhar pelas ruas sem muros de pedra, a cozinhar para mim mesma, a olhar o céu sem orações repetidas, mas com palavras simples e sinceras. Obrigada, Senhor, por não me abandonar. Algumas noites me despertava com pesadelos, às vezes com o som dos corredores onde tantas vezes caminhei com medo, outras com o rosto de meninas que vi entrar no internato com ilusões e sair mortas por dentro. Mas cada dia Deus me lembrava que não fui fraca por falar, que não fui rebelde por questionar, que fui livre porque seu espírito em mim me pediu. Com o tempo, meu testemunho se tornou uma carta compartilhada entre outras mulheres. Algumas me procuraram para contar suas próprias feridas. Outras só me abraçaram em silêncio. Juntas, começamos a formar uma rede invisível, uma comunhão diferente, fora dos altares, mas mais perto do coração de Cristo. Já não uso uniforme, minhas mãos já não tecem terços nem limpam bancos de madeira, mas teço palavras, escrevo cartas, consolo outras mulheres que viveram o mesmo ou coisas piores. Às vezes me sento diante do espelho e vejo uma mulher idosa, cheia de feridas, sim, mas também de cicatrizes que agora são testemunho. E cada vez que uma jovem me diz obrigada, irmã, por falar quando ninguém mais se atrevia, sei que tudo valeu a pena. O uniforme deixei pendurado no armário daquele internato, mas a fé vive comigo. Hoje não me chamo mais estudante, me chamo por meu nome, e mesmo que o mundo nunca saiba tudo que vi lá dentro, Deus sabe. E isso basta.